Mateus 26, versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com ele ao lugar, com eles, ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e 12 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, diga comigo, adiante. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oremos assim. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos nesta noite, ao qual estamos na tua presença. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Só tu sabes como foi o dia de cada um. Só tu sabes as guerras e lutas e aquilo que se passa na mente do homem, Senhor. Mas nós imploramos, Senhor, nós suplicamos pela tua presença. Nós suplicamos pelo teu agir, pelo teu mover e pela tua orientação nesta noite. Que as cadeias sejam quebradas, Senhor. As estruturas que se formaram ao nosso redor, sejam quebradas para a honra e para a glória do teu nome. Nos colocamos diante de ti quebrantados e humildes, porque entendemos que de ti vem a palavra rema, a palavra reta. Senhor, nunca se fez tão necessária a tua palavra em dias tão difíceis, nas quais nós estamos passando. Senhor, vai tomando a mente, vai tomando o coração. Ao começar por mim, Senhor, o qual o Senhor falou sobre essa palavra em primeiro lugar. Que o Senhor possa trabalhar, que a nossa condição humana, que a nossa condição frágil não seja um fator impeditivo para que o Senhor opere nessa noite. Nós cremos no teu poder e na tua graça. Há perguntas e respostas. Existem pessoas sem direção. E nós precisamos muito, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Fale, não te cale, Senhor. A igreja é tua, o povo é teu. Fica à vontade no nosso meio. Que seja da tua maneira e não da nossa, da tua forma e não da nossa forma. Assim nós oramos nessa noite, te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, mas senta glorificando e exaltando o nome dele. Você tem liberdade para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Nosso culto parece uma colherzinha pequena com ela. Vai provar, quando está ficando bom, acabou o culto. 1h30, rápido, passa muito rápido. Nós estamos na temática batalha espiritual. Dentro dessa temática, irmãos, a maioria das batalhas acontece na mente humana. Nós estamos vendo aqui um cenário no qual o Senhor, nosso Deus, ele está passando uma guerra muito grande. Ele passa uma madrugada inteira de guerra e de batalha espiritual. É interessante que o versículo 41 é um versículo chave para a nossa mensagem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer aqui é que existe um espírito forte determinado. Existe uma vontade de fazer. Sabe, a gente até sabe o que precisa fazer. A gente sabe como precisa caminhar. A gente sabe os nãos que precisamos dar. A gente sabe as direções que devemos tomar. Nós sabemos muito bem o que fazer. Mas o fato é que a fraqueza física, os desejos humanos, concupiscências, pode ser um grande obstáculo para a concretização do que desejamos fazer, do que precisamos fazer. Ele está dizendo aqui, olha, o espírito até está pronto, tem vontade, tem força de vontade. Mas no meio da caminhada haverão obstáculos grandes. Sabe, haverão obstáculos e outras palavras que farão nossa carne tremer, que nos farão pensar em recuar, que nos farão pensar em desistir. Obstáculos que nem mesmo sabíamos que haveria. O interessante é que Jesus ele não fala tudo no início do chamado. Talvez se falasse, alguns nem aceitariam e nem andariam. Talvez se ele falasse tudo o que nós iremos passar no início, talvez não chegaríamos nem até aqui. Sabe, o que ele está dizendo é que existe o desejo de fazer. Existe o desejo de romper. Existe o desejo de continuar. E alguns até rompem.
mas não tem força para permanecer no meio da caminhada. Ou seja, o espírito está até pronto, desejo, vontade nós temos, mas não sabemos se iremos aguentar aquilo que está por vir. E aí a Bíblia vai nos dar uma palavra de esperança, de não haverá aprovação maior do que aquela que nós possamos suportar. E é justamente a Bíblia que nos guia, irmãos. Olha para alguém, mexe com ele e fala assim: você está passando por isso? Fala com o cara de profeta, não fala quem não acredita, não. Não, se tu está passando por isso e já entregou tua vida a Deus, é porque você é capaz de suportar. Parece até brincadeira, né? Mas você não sabe o que eu estou vivendo, embaraça a minha vida. Você não sabe como está a minha mente, mas não sou o que eu estou falando. É a Bíblia que diz que não há aprovação maior do que nós possamos suportar. E agora é necessário entender em que cenário Jesus está falando disso. Vigiar e orar. Ele coloca uma ordem de primeiro vigiar e orar. Fala, não, mas tem que orar, mas também tem que vigiar. Existe oração preventiva, daqueles que vêm antes de acontecer. Existe aqueles que só vêm quando a casa já caiu. Deus é bom. Existe oração preventiva. Vigiar e orar. Para que não entre em tentação, para que não venha a cair, a sair da direção. Sabe, o Espírito está pronto, o desejo de fazer. Nós vamos incendiar os altares. Nós vamos ganhar São Mateus, nossa. Mas as guerras vêm. As lutas vêm. E a carne sente as guerras e as lutas. Quando Jesus escreve, ou melhor, passa por isso, e é escrito aqui pelo evangelista Mateus, ele está no Getsêmani. Irmãos, eu creio que, eu não quero trazer teologia aqui errada, que houveram duas grandes batalhas na vida de Jesus, e isso vai marcar. E a primeira no início do seu ministério, agora essa no final. É interessante, essas duas, no início do ministério, antes que ele viesse a começar a fazer formalmente a obra, ele é levado para o deserto. E após ter jejuado 40 dias e 40 anos, não jejum normal, jejum sobrenatural, ele teve fome. E quando ele tem fome, o inimigo, ele vem para tentar. Você percebe que ninguém tem crise quando está bem. Ninguém é tentado como quando está bem. Até o leão, já percebeu que o leão, quando ele está alimentado, ele não ataca. Só quando ele está com muita fome. Então é justamente quando nós estamos em crise, em momentos difíceis, é que as guerras vêm. As lutas mais intensas. É nos momentos que a gente falamos assim, mas Deus, é no momento que eu menos precisava passar por isso. Justamente nos momentos que as guerras e lutas vêm. Jesus é levado no deserto, e aqui eu vejo Jesus vencendo através da própria palavra. Apesar de que ele é a própria palavra. Ele é o verbo. Sabe, ele é o verbo vivo que habitou no nosso meio. Mas ele vai usar a mensagem que Deus já havia colocado na boca dos profetas para repreender o inimigo. No início ele está usando a palavra. No Getsêmani, ele está usando a oração. É interessante isso. Nós acabamos de ler. Quando no início do ministério ele é tentado, o inimigo vem, ele tem fome, e ele é tentado de várias maneiras, a pedir para transformar a pedra em pão, ele é levado no pináculo, é oferecido, ele é a questão de se jogar, a questão do apoio, a questão de segurança, ele é testado em tudo aquilo que o ser humano também é testado. Nós queremos segurança, nós queremos um bom emprego, nós queremos ter uma condição boa para nos ali. Ele é testado em tudo isso. Ele usa a palavra. Agora no Getsêmani, Jesus está uma prova, uma guerra muito grande. Você não vê aqui a presença do inimigo. Lá nós vimos o inimigo tentando Jesus. Agora aqui não tem presença do inimigo. Mas tem aquilo que ele deve fazer. Tem a guerra que ele está para enfrentar após o Getsêmani. E a guerra é tão grande que vai dizer a Bíblia que seu suor se mistura com sangue. Hematidrose é o nome desse fenômeno, irmãos. A pressão é tão grande que causou o rompimento dos vasos sanguíneos. Nervoso. Estresse. Sabe, pela primeira vez ele iria ficar longe a comunhão. Ele está orando o ministério todo. Não existe cristianismo sem oração. A oração é simplesmente, vou dizer simplesmente, ou extraordinariamente,
uma das armas mais poderosas colocada à disposição da igreja. Pastor, mas oração não muda desígnio? Muda sim. Claro que muda. Muitos oraram e viram mudança. Oração alinha? Alinha. Oração equilibra, traz equilíbrio, traz equilíbrio. Oração quebra compulsão? Quebra compulsão. Oração quebra vício? Quebra, para honra e glória do Senhor. A oração é uma das armas mais poderosas. Ele vai usar essa arma nesse momento tão difícil. Ele vai subir, interessante. A Bíblia vai nos ensinar alguns princípios aqui. Quando ele vai subir para orar, ele entra ali no Getsemane chamado jardim da oração. Ele não leva todo mundo. Nem todo mundo está pronto para guerrear as suas guerras. Nem todo mundo está pronto para entender, ouvir ou te acompanhar até determinado ponto. Vai dizer que ele vai além orar. O que vai levar ele além no Getsemane é a oração. E na oração ele vai orar e ele vai colocar as suas dificuldades. Sabe, ele vai falar, olha, parte se possível, mas no tocante seja feito. Ele sabia por que ele foi mandado. Ele sabia para que ele veio na terra, mas ainda assim ele sente a pressão, irmão. Ah, pastor, mas ele era Deus, mas ele era homem. E as duas naturezas estavam nele. Tanto Deus como homem. Sabe, ele passa pela cruz como homem, senão o sacrifício não seria válido. E ele vai sentir na pele. E ele vai orar para que Deus dê força. Ele vai falar, Senhor, que a falta de vencibilidade seja feita a sua vontade. No Evangelho de Lucas vai dizer que Deus manda o anjo para consolá-lo. Eu quero te dizer que quando nós oramos, não estamos sós. Pastor, parece que não tem ninguém do outro lado da linha. Parece que não tem ninguém me atendendo, não. O Evangelho de Lucas vai ser claro quanto a isso. Deus vai mandar o anjo, ele está orando e tem um anjo do lado dele. Você não é diferente. Quando nós colocamos as nossas lutas e nossas guerras diante do Senhor, não estamos mais sós. Pastor, quando eu olho de madrugada, o vento sopra, o armário bate, parece que acontece algo para preparar a minha oração. E acontece, mas nós estamos sozinhos na oração. Sabe, quando vem aquela presença, a voz muda, a autoridade vem sobre nós, já não somos nós só. Mas Deus conosco. Ele vai continuar orando. E ele vai perceber que quem estava do lado vai adormecer. Sabe por quê, evangelista? Nem todo mundo está pronto para aguentar alguns propósitos. Nem todo mundo está pronto para ir além. Tem momentos que você vai ter que ir além sozinho. Que é isso, pastor? Não tem jeito. A gente quer levar todo mundo junto. A gente quer que crescimento seja coletivo e seja notório. Quando existem lugares de oração, existem batalhas, nós vamos ter que ir além sozinho. Porque alguns não vão entender. Nem o propósito, nem a batalha. Dormir. Jesus indo além, orar. E ele vai continuar orando. Ele vai falar que a alma dele está triste até a morte. Isso é guerra. Isso é batalha. Isso é luta. Essa oração ocorre na quarta vigília. Quarta vigília entre 3 e 6 horas da manhã. É uma noite de guerra. É uma madrugada de batalha intensa. Suando sangue. Jesus passou por isso, irmãos. Eu sei que no nosso íntimo a gente fala assim, eu não merecia, eu sou bom, não era para eu estar passando por essa guerra, eu não sei por que estamos, mas existe um para quê estamos. Nada acontece na nossa vida por acaso. Eu sei que quanto mais nós usarmos essa arma, mais os nossos sentimentos e emoções vão se alinhar àquilo que Deus tem. E acredite, não estamos sós nessa batalha. Tem gente que não gosta de orar. Nós poderíamos ter um culto aqui de palavra, nós poderíamos ter um culto quarta-feira de doutrina, mas aí nós, o que nós fizemos? Fizemos um cultuar a Deus, um culto de oração. Se procurar culto de oração, quase não tem. Tem consagração. Mas culto de oração, você quase não vai ver. Orar dá trabalho. Sabe, é mais fácil a gente pedir a alguém para orar por nós. Esse é o início de todo mundo, ora por mim. Ó, irmão, vocês oram. Vocês oram por mim. Mas o fato é que nós precisamos nos movimentar em oração. Jesus orou todo o ministério dele. Em todo o ministério, até o final do ministério. Jesus está orando. Para a escolha dos 12. Até o traidor foi escolhido por meio de oração. Isso, pastor. Mas Jesus não escolheu Judas por ser Judas. Escolheu Judas por ser Cristo. Jesus sempre tentou ensinar algo a alguém, mesmo que tivesse inclinação para fazer o que era mal. Ele está aqui orando. Romanos 8, do 5 ao 17, vai dizer assim:
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pastor, por que ler Romanos capítulo 8, versículo 5, 17? Simplesmente, irmãos, porque entre a carne e o Espírito existe a mente humana. E a mente humana, ela pode tender, dependendo do que se passa nela, dependendo do que ela está encharcada ou embriagada, pode nos inclinar ou para o espiritual ou para a questão da carne. No Getsemane havia uma luta. A mente inclinando para a guerra que viria. Que guerra que viria, pastor? O elo seria cortado e foi na cruz. Jesus nunca pecou, mas carregou o pecado de toda a humanidade. E Deus não tem parte com o pecado. Jesus não foi pecador, mas carregou os nossos pecados. Todos eles sobre ele. Ele não vai sentir a presença de Deus. Ele vai falar, Deus meu, porque pela primeira vez esse ano ele é rompido. E quando nós estamos em pecado, você não sente Deus. Você não sente a presença de Deus. O que nós temos é vergonha até de falar com Deus. Até de levantarmos a cabeça para orar, dá vergonha quando você erra. Porque o pecado, ele realmente traz divisão. Jesus ali não sente a presença do Pai. E essa pressão toda estava sobre ele. A cruz, levar o pecado de toda a humanidade, inclusive o pecado de Davi. Daqueles que já haviam morrido, ele está carregando na cruz. Dos que vieram, dos que estavam, daqueles que viriam, que era o nosso. Tudo estava sobre ele. Guerra na mente, pressão, orando, se possível. E é estranho ver o Jesus orando dessa maneira, presbítero Léo. Alguém que veio para cumprir e sabia a sua missão. Mas, se possível, a guerra foi tanta, afasta de mim este cálice, mas no tocante seja feita a tua vontade. A oração, alinhando as emoções e os sentimentos. Por que mostrar Jesus dessa maneira, irmão? Porque ele também nos mostra como vencer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. O que te leva além, te faz dar um passo. Olha para alguém e fala assim, oração. Sabe, eu não sei do que nós estamos embriagados. Mas a mente pode te inclinar para cá. E quem é carnal, irmão, não vai entender as coisas espirituais. Ou para o espírito. Essa é a questão. Que nós estamos enchendo a nossa mente. Que nós estamos nos embriagando de fato. Está naquilo que nós vemos, está naquilo que ouvimos, está no nosso otimismo ou pessimismo. Sabe? Para o otimista, o copo no meio é quase cheio. Mas para o pessimista, é vazio. É a mesma visão. Mas a constatação do fato é diferente. Sabe, nós precisamos orar, irmãos. Precisamos sim quebrar cadeias. Desanuviar a mente. Nos inclinar para aquilo que é espiritual. Que para alguns parece loucura. Porque o homem natural não discerne o que é espiritual. Só o espiritual vai discernir. Jesus está nos ensinando uma grande missão. Interessante. Que depois da guerra na mente. E a guerra na mente se torna algo real. Diz que fala assim, não esquenta não, isso é psicológico. O psicológico manda no corpo inteiro. No corpo inteiro. Vim falar de um jovem que sofreu um acidente. E a mente dele, por algum motivo, deu um comando de que ele estava cego. Ele não enxergava. Não tinha nenhum problema físico. Nada. O globo ocular normal, retina normal, e ele cego. Porque a mente bloqueou a visão. Então não é só psicológico, como a gente diz. No quartel fala muito isso, né? Isso é psicológico. Não sei o que é, mas o psicológico manda no corpo inteiro. Inclusive, doenças psicossomáticas surgem a partir da mente. Arrebenta o corpo inteiro. O psicológico. Jesus nos ensina. Seu caminho para isso é oração. Mas o fato é que, depois da guerra na mente, e já é uma guerra muito grande, essa guerra na mente, ao amanhecer, de uma guerra real. Judas chega com os soldados.
Depois da batalha na mente, uma madrugada inteira. Pastor, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse caso, não. Nesse caso, vem a guerra real pela manhã. Às vezes, a nossa guerra não é real. É mais na mente do que outra coisa. Às vezes, a mente está ampliando o que a guerra é. Porque tem guerra que é real, mas a mente ela consegue intensificar algumas batalhas que estamos vivendo. Olha para alguém e fala para ele assim, declara, esse gigante não é tão grande quanto parece. Nós é que estamos desesperados. Sabe, a guerra existe. Tem gente que arruma a guerra, onde nem tem. É só na mente. E tem gente que existe a guerra. Mas a mente e as nossas inclinações intensificam as nossas batalhas. Pastor, quando é que eu vou saber disso? Quando vier uma batalha maior. Aí tu vai entender que aquela batalha não foi tão grande assim. Porque a tendência é essa. Sabe, depois dessa guerra vem outra. E depois vem outra. E Deus vai nos dar vitória até que Ele volte para a glória do nome dEle. E nisso nós temos que crer que Ele é poderoso para nos sustentar e nos colocar de pé. Mas as guerras na mente, elas conseguem intensificar a guerra que é real. Sabe, tem guerra que gigante não é tão grande assim, não. Mas a gente parece que é o fim do mundo. Parece que o mundo está acabando, mas não é isso. Deus é conosco. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Está nos incentivando a aprender a confiar em Deus. Confiar é muito difícil. Nós louvamos, mas eu confio em Ti. Quem confia descansa. Sabe, quem confia sofre até por um momento, mas depois ele entrega. E sabe que tu não pode fazer nada no meio desse processo. Não dá para acrescentar um só côvado, uma só medida. Um tempo a mais na nossa vida. Côvado é uma medida entre 40 e 50 centímetros. Não dá para acrescentar mais nada. Tudo está no controle de Deus. Tu acha que está no comando. Tu acha que está no controle. Tu acha que tem a chave para virar alguma porta. Mas você não tem, eu também não tenho. Sabe, é um momento de mais fragilidade, às vezes, da liderança. É o momento que Deus mais opera no meio da igreja, irmão. A gente acha que é na nossa força, nós achamos que é no nosso braço, que é na nossa maneira. Quando em momentos de mais fragilidade, Deus levantou outros para fazer, para comprar a briga e para fazer a obra. Sabe, tudo está na mão dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sabe, Filipenses está nos incentivando a entregar a nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, que coisa linda. Confia nele e o mais. O mais, o que é o mais? É aquilo que eu não consigo. O mais é aquilo que a minha mão não alcança, onde não dá para mim, é o sobrenatural. Tem gente aqui que já está precisando do mais, que já não sabe o que fazer. Pastor, eu já tentei de tudo, mas então confia. Aprenda a confiar. Confiar é não fazer nada. Não fazer nada é diferente de esperar. Sabe, não fazer nada é não fazer nada. É ligar o Netflix, é estar angustiado, é estar agoniado, é ligar a televisão e ficar vendo um filme, maratona da Netflix. Maratona, dia do homem de preto. Vai o dia todo, vai a noite toda, isso é não fazer nada. Agora esperar é em Deus. Ela nem sempre está se movendo fisicamente, mas os joelhos estão dobrados. Sabe, a mente está em oração. Pastor, é possível orar o dia todo? É. Ah, mas eu não dobrei o joelho. Quem disse que tem que dobrar? E quem disse que dobrar o joelho é mais importante que dobrar teu coração? Dobrar a tua mente diante dele. Dá para sair de casa falando com Deus, dá para pegar o ônibus falando com Deus, dá para estar no trabalho falando com Deus. É só estar ligado com Deus. Não dá para desligar, vigia. Os dias são difíceis. Sabe, se tu ficar 3 dias sem ir para a igreja, tu vai ficar uma semana. Tu vai ficar um mês daqui a pouco. Pastor, mas a igreja não salva, mas é o lugar onde os salvos se reúnem para falar do reino, para pregar a palavra, para a manutenção dos santos. A igreja é sim, a agência de Deus na terra. Não é firmada por homens, mas pelo próprio Deus. E esta é a minha igreja.
E sobre ela edificarei, ou melhor, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Que rocha da afirmação? Quem tu és? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Não de Pedro, mas aquilo que sai da boca de Pedro. A afirmação dele. Irmão, se algo aqui sobrenatural em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. E a paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? Que paz é essa? Eu sei que muitos de nós vão experimentar essa paz. Eu sei que alguns estão na igreja há muito tempo e nunca provaram dessa paz. Pastor, o senhor já provou dessa paz? Já creio que em alguns momentos sim. Creio que em alguns momentos que todos estavam desesperados. Meu Deus. Olha, esse pastor não liga para nada, não. Você está em Deus. O que é a paz que excede todo o entendimento? É uma paz que não é de origem humana. É uma paz que não é de origem terrena. Não é uma paz de ausência de conflito. Não é nada disso. É em minhas guerras. É confiar. É estar com a mente e a cabeça em Cristo, sabendo que tu fez o que podia fazer. Você já se sentiu assim? Qual é o termo que eu vou usar? Quando você não pode fazer nada diante de uma situação. Impotente diante de uma situação. E mesmo assim você está em paz. Sabe, você sabe que precisa, não tem o que fazer, e mesmo assim você está confiando que alguma coisa de bom vai acontecer. Eu estou tentando chegar perto dessa paz que excede todo entendimento. Tem tanta coisa na Bíblia que a gente não experimentou, irmão. Por exemplo, quando Paulo vai orar, por essa causa eu me coloco de joelhos, para que pelas riquezas da sua glória, tem noção do que é isso? As riquezas da glória são os atributos que ele divide conosco, aqueles que é essencial porque ele é Deus. Onipotência, onisciência, onipresença. Mas aquilo, amor, justiça, aquilo que nós temos como imagem e semelhança, aquilo que ele tem, só ele tem porque ele é Deus. Junto a esses atributos das riquezas da glória. Paulo está pedindo para que Deus derrame esse poder sobre a igreja de Éfeso. A gente não consegue compreender algumas coisas, mas tem coisas que me chamam a atenção, e se está na Bíblia é possível alcançar. Essa paz que excede todo entendimento, mas é através da oração, é através da súplica, ações de graça, glorificar a Deus, seja pelo bem, seja pela luta. O Senhor é meu pastor, versão original, e Ele não me faltará. A gente acha que nada vai, não vai ter guerra, não vai ter tudo. Mas Ele não vai nos faltar no meio disso tudo. E precisamos acreditar nisso. Sabe, senão não vamos conseguir romper e nem continuar. Deus é poderoso para fazer. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí eu começo a me perguntar, o que quer dizer isso? Tem coisas que eu botei no coração, fiz e eu quebrei a cara, presbítero. Por que Deus não me parou? Por que Deus não me travou? Será que eu queria ser travado, de fato? Será que eu orei tempo suficiente só para que eu não fale, mas que eu também comece a ouvir? Porque oração tem estágio. Tem estágio que a gente só fala. E aí quando a gente está prestes a ouvir, a gente para. Sabe, sempre fica faltando algo a mais. Começa a orar até começar a ouvir Deus falar, e aí é momento de se calar. Porque quem está falando agora é Ele. O que significa isso, irmão? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe, porque por mais que as pessoas planejem, não vai sair como elas querem, se não estivermos na direção de Deus. Deus até permite, irmão, se algumas coisas nós devemos a fazer. Mas muitas das coisas não vai dar certo porque estamos fora da direção de Deus. Ou vão sair de forma muito complicada porque estamos fora da direção de Deus. Tem coisas que Deus firmou na minha vida, mas eu fiz da minha forma. Dei uma volta, mas dei uma volta até chegar onde eu tinha que chegar. Chegou, porque era propósito, soberania chegar, mas tinha coisas que eu não precisava viver nem passar. Não precisava passar por aquilo ali. Sabe, precisamos colocar e alinhar na nossa mente a vontade de Deus. Aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer para nós. Sabe o tema dessa mensagem?
aprendendo o valor da oração. Jesus venceu a batalha que ninguém podia vencer. Não tinha como vencer. Se mandasse Gabriel, Gabriel perderia. Miguel perderia. Se mandasse as fileiras de principados de anjos, perderiam. Só ele poderia cumprir essa missão. Mas ele cumpre orando. Sabe, ele cumpre se aprofundando na oração. Tudo que sabemos sobre oração até aqui, sabe, é pouca coisa. É pouca coisa. A oração, ela pode nos curar até a nossa ansiedade. As coisas que entram e saem da nossa mente, as muitas vozes falando, as bocas que se batem, os pensamentos intrusivos, todos podem ser cancelados por intermédio da oração. A oração tem um poder sobrenatural. Deus se move através da nossa oração? Se move? Está preso só a nossa oração? Soberania? Claro que não. Mas ele colocou a oração como instrumento, como arma sobre a vida da igreja. Até para se fortalecer no Senhor através da oração. Palavra e oração. Onde manda orar? Palavra. Jesus vai nos inserir na escola da oração. E quanto mais eu oro, mais eu entendo a palavra. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu preciso orar. E quanto mais eu oro, mais a luz da palavra do entendimento se abre para nós. O Espírito opera e atua na nossa vida. Sabe, tem gente que chegou aqui pensando, vai ser mais um culto como aquele. Mas hoje é noite de oração. É culto de oração. Está no Getsemane? Está sob muita pressão, sob muito estresse, está confuso? Ore ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Talvez alguns estejam em cadeias como Pedro. Mas a igreja orar. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. O anjo. Falar entre os soldados, entre amarras. Eu não sei quais amarras estão te segurando. Mas eu sei que a oração do Senhor, a oração do justo, não tem oração forte. Forte é o Deus que responde as orações. Sabe? Ele é forte. Você pode orar chorando, pode nem abrir tua boca nessa noite. Às vezes sabe aquilo que você precisa antes que você venha pedir. Mas só o fato de estar aqui, você já está dando um sinal. Senhor, eu preciso orar junto com a igreja. Preciso orar junto à congregação. Você ora sozinho, você ora sozinho. Você ora no teu quarto, você ora no teu quarto. Mas aqui estamos juntando forças, irmão. Sabe, aqui não é o culto dos fortes, não, William. É o culto dos fracos. Esse lugar aqui é o lugar dos necessitados. Os fortes estão lá fora, que acha que não precisa de Deus para nada. Só está aqui dentro quem sabe e tem convicção de que precisa de Deus. Ao começar do pastor que está aqui pregando. Mas eu sei que as nossas orações vão surtir efeito. Eu sei que o Senhor está com os ouvidos inclinados para este lugar nessa noite. Sabe, eu não sei quando Ele vai responder, eu não sei de que forma isso vai se manifestar, mas eu sinto a presença de Deus naquilo que eu estou falando. Irmão, nós temos que dar crédito às armas espirituais. Sabe, batalha espiritual não se vence com arma carnal. Batalha espiritual não se vence com arma dessa terra. Não é razoando, não é na minha, na tua convicção, porque eu acho, está razoando o tempo todo. Milagre não se entende, se vive, se aceita. Deus age assim na nossa vida. É claro que a convicção humana, o intelecto tem seu papel no meio da adoração. Mas existe um limite onde isso não consegue ultrapassar. É o limite do sobrenatural, e aí não tem jeito. Aí é Deus operando a nossa vida. Quando eu olho para Davi, eu vejo o pessoal tentando botar armadura de Saul e Davi. Eu acabei de falar. Batalha é espiritual. Não se vence com nada que a gente está acostumado na terra. Tem que tomar posse das armas. Sabe, vamos tentar colocar em Davi a armadura do Saul carnal no Davi espiritual. Não cabe. Tentaram botar. Mas imagina, a arma de Davi não seria uma armadura. A armadura do Saul carnal não cabe no Davi espiritual. Naquele momento, Davi estava muito espiritual, irmão. Davi vai para frente de gigante, não confiava na pedra, não confiava na funda, não foi a pedra, ele confiava em quem que coloca na frente. Tu vês a mim com o quê? Lança, com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. Ele bota Deus.
não é eloquência, não é o preparo, não é o entendimento, não é o teu pagar preço, é Deus. Soberania, é graça de Deus sobre a vida da igreja. Deus vai nos levantar. Deus vai nos levantar para a glória do nome dele. É necessário que o exército se levante. É necessário que você volte a crer. É necessário que entenda que é necessário redundante, orar. Orar sem cessar. Tenho vontade, mas a carne, as inclinações, as lutas, os tremores são fortes demais. Mas ainda assim a oração nos levará além. E dobrar o joelho nessa noite.